A gente vai agora para uma entrevista importante sobre esse acidente. Vamos conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Maurício Correia. Vou chamar também a Gabriela Milanese para participar dessa conversa, porque é ela que marcou a entrevista. Coronel, o que nós sabemos até agora sobre a queda desse avião? Como o Corpo de Bombeiros chegou ao local e o que viu quando chegou? Olá, pouco após a decolagem da aeronave do município de Canela, ela veio a cair aqui no município de Gramado, na região, na principal rua que liga os dois municípios, né? Nós tivemos 3 guarnições de bombeiros militares aqui de Gramado e de Canela deslocando para o local do acidente. Quando nós chegamos aqui, nós nos deparamos com um prédio em chamas, o prédio da pousada em chamas, e também o prédio onde uma loja de materiais de decoração de casa completamente em chamas. Então, nossa prioridade inicialmente foi combater as chamas e localizar as pessoas, hóspedes, funcionários da própria pousada. Nós retiramos algumas pessoas de lá, algumas pessoas já apresentavam bastante queimaduras graves. O Serviço de Atendimento de Urgência, o SAMU, nos prestou apoio fundamental nesse momento para levar as vítimas até o Hospital de Gramado de Canela, e alguns foram movimentados, foram removidos por populares também que estavam por aqui. Então, após esse atendimento, quando finalizou o combate às chamas, nós já levamos todas as pessoas para o hospital, e a partir daí, depois que a gente descobriu exatamente o que se tratava o acidente, nossa parte agora está sendo junto com a perícia para remover escombros, remover a própria fuselagem da aeronave que se encontra no local, na busca pelos corpos das pessoas que estavam dentro da aeronave. Coronel, foi uma explosão. O senhor está acostumado a fazer resgates em situações extremas com fogo. O que ajuda a explicar uma explosão? Talvez seja o motor do avião que explodiu? Pelo relato, pelas imagens das câmeras que a gente viu, também pelo acompanhamento que a gente viu, várias partes do avião que estão perdidas um pouco antes do local da queda, provavelmente após bater o tanque ou perfurar algum dos tanques, houve vazamento de combustível, e a partir daí houve a explosão. Exatamente o local da queda foi o local da explosão. Então, isso pode ter sido originado por um vazamento no tanque, ou pode ter, porque depois que ele bateu num prédio aqui inicialmente, né, num prédio em construção, no 4º andar do prédio, e a partir dali algumas peças, alguns pedaços do avião acabaram sendo deixados pelo caminho. E essa explosão provavelmente tenha sido originada, com certeza foi originada por esse vazamento de combustível aí que culminou, a explosão toda se deu quando o avião tocou o solo. É necessário entender se realmente esse furo foi causado pelo impacto ou talvez anteriormente, por isso que fez com que o piloto diminuísse a altitude. Coronel, eu vou chamar a Gabriela Milanese, que vai participar da nossa conversa, ela que está acompanhando esse caso desde o início e que, de uma maneira muito nobre, ajudou a marcar a entrevista com o senhor. Oi, Coronel, boa tarde para você. Então, o governador falou em busca por matéria orgânica e a perícia disse que eles estão com uma equipe de engenharia trabalhando com equipamento, um scanner 3D para fazer esse levantamento. Para que serve esse scanner 3D? Tem relação com essa matéria biológica que o governador falou ou tem um outro objetivo? Explica para a gente, por favor. Esse equipamento do Instituto Geral de Perícias visa fazer um levantamento total de onde foram encontradas essas matérias orgânicas. Por que o governador se referiu dessa maneira e é o mais adequado tecnicamente para a gente falar? Porque em razão da velocidade, em razão da altitude, da colisão com o prédio, a própria explosão, dificilmente os corpos se mantêm íntegros. Então, num acidente como esse, a gente costuma encontrar fragmentos humanos. Esses fragmentos depois eles já foram colhidos, né? Estão sendo colhidos pelo Instituto Geral de Perícias, eles são numerados e eles vão para uma análise agora biológica, uma análise DNA, para a gente ter a confirmação dessas 10 vítimas e para, de repente, eventualmente, confirmar uma outra pessoa que pode não ter sido dada a perda dela até agora. Nós não temos nenhum relato, nenhum hóspede foi perdido, nenhum funcionário, nenhum morador de Gramado ou Canela, mas todos esses restos mortais são encontrados, eles são catalogados, são isolados e são levados para um exame mais minucioso para descartar-se a possibilidade de uma 11ª vítima, vamos assim dizer, uma 11ª vítima estar envolvida também, estivesse no interior da pousada ou mesmo na loja. Mas volto a frisar, não temos nenhuma informação que tivesse alguém na loja e que ninguém esteja perdido, que não foi dado ainda a perda dessa pessoa aqui na região. Coronel, infelizmente nós tivemos 2 mulheres que tiveram queimaduras graves.
Como foi o resgate dessas duas mulheres? Bom, essas duas mulheres, elas foram resgatadas pelo SAMU e também pelo Corpo de Bombeiros. Elas foram encaminhadas ao hospital de Gramado, agora estavam sendo removidas para Porto Alegre. Isso se deve em razão das chamas, né? Pelos relatos que a gente tem até de próprios hóspedes que estavam aqui na pousada, uma das mulheres, a mais queimada, aliás, ela conseguiu descer até o pavimento térreo e a partir daí ela foi conduzida ao hospital. Gabriela Milanese. Coronel, desde o início da manhã a gente está trabalhando com as informações e o que a gente tinha no início é que o avião primeiro colidiu na chaminé do prédio. O senhor tem essa dinâmica exata? Onde bateu primeiro, como foi depois e até onde chegaram esses destroços? Nós fizemos um levantamento com um drone aqui do Corpo de Bombeiros e a gente conseguiu identificar o primeiro ponto onde a aeronave bateu. Realmente é o último andar de um edifício em construção. A partir daí ele bateu em uma outra residência e quando ele perdeu totalmente a altitude veio bater aqui nessa loja de decoração de casas e também na pousada. O que a gente denota porque ele vinha de uma altura maior nessa primeira edificação, depois foi perdendo a altitude e não se sabe exatamente qual foi o motivo que ele perdeu tanta altitude. Hoje é um dia bastante nublado na região aqui, estava chuvoso também. Então todos esses detalhes, essas minúcias estão sendo investigadas tanto pela Polícia Civil quanto pela Aeronáutica para a gente ter o detalhamento total aí de quais foram as causas do acidente e o que levou essa aeronave a perder a altitude de uma maneira tão rápida. Porque, como eu repito, né, ele decolou do aeroporto Canela, muito próximo daqui, e instantes depois houve a queda da aeronave. É exatamente o que tem que explicar, porque ele estava naquela altitude, não era normal que ele estivesse naquela altitude. Eventualmente algum problema mecânico ou o piloto decidiu baixá-lo. Para encerrar nossa entrevista, Coronel, explica sobre a estrutura desses edifícios. Há chance de desmoronamento? O Corpo de Bombeiros vai interditá-los? Nós temos dois problemas pontuais, que é um na pousada aqui. A pousada certamente vai ser interditada assim que a gente concluir os trabalhos de busca das pessoas, né? E um outro prédio, uma outra residência aqui próxima também vai ser interditada em razão de que a estrutura toda ficou comprometida, né? As paredes ficaram, ele acabou batendo no teto, arrancando parte do telhado. Então há necessidade de a gente fazer o isolamento até que haja uma análise mais aprofundada por parte da engenharia. A Defesa Civil do município se faz presente também, está dando um grande apoio aqui. E assim que a gente concluir esse trabalho de agora, que não vai terminar durante a noite, a gente vai fazer essa interdição desses locais. Nós conversamos com o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Maurício Corrêa. Agradeço muito, Coronel, em meio a esse turbilhão, de o senhor ter arranjado uma brechinha na agenda para entrar ao vivo conosco. Agradeço também a Gabriela Milanese, nossa repórter aqui de São Paulo, que marcou essa entrevista e viabilizou essa conversa. Muito obrigado aos dois.